Olá, eu sou o professor Vanderlei Júnior e hoje vamos discutir a primeira parte do tema soma de vetores. Então, vamos discutir inicialmente como que a gente soma escalares. Se eu quero somar a massa de 2 kg de batata com a massa de 3 kg de tomate, a gente tem 5 kg. E somar escalares é somar o número de um com o número da outra. No entanto, quando a gente observa, por exemplo, a grandeza vetorial velocidade, a gente pode se imaginar em cima de uma esteira, você tem uma velocidade agindo sobre você das suas pernas indo para frente e outra velocidade da esteira agindo sobre você te empurrando para trás. Se você está correndo com uma velocidade de 8 metros por segundo e a esteira te empurra para trás com uma velocidade de 8 metros por segundo, a sua velocidade total, a soma dessas velocidades não vai ser 16 metros por segundo, vai ser 0. A mesma coisa acontece se a gente imaginar a situação das duas moças puxando o rapaz. Se uma puxa com 100 newtons para um lado e a outra por 100 newtons para o lado contrário, você não vai ter 200 newtons de força agindo sobre ele. Você vai ter que a força que atua sobre ele, a soma dessas forças vai ser 0. Por fim, tirando um pouco o foco do valor e indo para a direção e sentido, observe que se eu tenho um avião pousando, igual aquele exemplo que nós vimos em grandezas vetoriais, e um vento lateral, que é chamado vento de través, agindo sobre ele, ele não consegue pousar em linha reta, porque o resultado da soma dessas duas velocidades que estão atuando sobre ele faz ele pousar inclinado à pista. Tudo bem? Então, o primeiro método que a gente vai estudar para aprender a somar vetores vai ser o chamado método do paralelogramo. Ele é mais usado quando a gente tem apenas 2 vetores para serem somados. Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Então, suponha que nós queiramos somar 2 vetores, vetores A e B. Qual que é o procedimento a ser feito? Primeiro, eu copio o vetor A mantendo as mesmas características, o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Eu não posso alterar esse vetor. Copio o vetor B também mantendo suas características. O que mudou? Ao invés de copiá-los separados, para fazer o método do paralelogramo, eu preciso copiar colocando origem com origem. Daí eu venho na extremidade do vetor A, traço uma paralela ao vetor B. Venho na extremidade do vetor B, traço uma paralela ao vetor A. Aí que vem a origem do nome. Observem, quando eu faço isso, eu estou traçando um paralelogramo, que é um quadrilátero que os lados opostos são paralelos. E quem é o vetor soma? O vetor soma é o vetor S, que tem origem na origem dos vetores e extremidade no vértice oposto do paralelogramo. E eu posso representar essa soma como sendo A mais B. Agora você fala assim, mas por que eu não posso somar mais de 2 vetores? Você pode, mas olha a trabalheira que dá. Vou somar A mais B. Copio A, copio B, colocando as origens juntas e lembre-se, mantendo as características do vetor. Traço uma paralela B, traço uma paralela A e traço o vetor S1, que eu chamo vetor soma 1, que é A mais B. O que eu vou fazer para somar C? Eu vou pegar esse vetor S1 e copiar ele igualzinho, mantendo as suas características. E vou copiar o terceiro vetor, que é o vetor C, mantendo também as características desse vetor, só que agora unindo a origem com o vetor S1. E aí, traço uma paralela S1, traço uma paralela ao vetor C, e a gente tem o vetor S2. O vetor S2 é a soma de S1 mais o C, ou o vetor S2 é o vetor A mais B mais C. Então, observe, é possível somar mais de 2 vetores? É, só que dá muito trabalho. No próximo encontro nosso, a gente vai estudar um outro método de soma de vetores que é muito mais fácil de operar quando a gente tem vários vetores. Agora, nesse vídeo, eu quero que vocês observem o que acontece com o vetor resultante
quando a gente varia a direção de um dos vetores que estão sendo somados. Até daqui a pouco. We'll use these animated vector arrows to demonstrate the parallelogram method of adding vectors. The vectors are positioned with their tails together, and a parallelogram is formed by putting in lines that are parallel to and equal in length to each of the vectors. The sum of the two vectors is the vector formed by drawing a line from the tails across to the opposite corner of the parallelogram. As the angle between the vectors changes, the magnitude of their sum changes from 0 to twice the magnitude of either vector. Here's the same sequence repeated with vectors of unequal length. Espero que vocês tenham observado que o maior valor para a soma dos vetores é quando eles estão na mesma direção e o menor quando eles estão em sentidos opostos. Se você não observou, volta um pouquinho o vídeo aí e dá uma olhada. Agora a gente vai resolver alguns exemplos para ver se a gente fixou bem a soma de vetores pelo método do paralelogramo. Olha esse exemplo. Utilizando a regra do paralelogramo, trace a força resultante da ação do elástico sobre a bolinha segurada pelo menino. Então o elástico está puxando a bolinha. Se o elástico está puxando a bolinha, eu vou traçar inicialmente as forças sobre a bolinha. Então o elástico de um lado puxa a bolinha para um lado, o elástico para o outro lado puxa a bolinha para o outro lado. Como que eu somo esses vetores? Observe que essas duas grandezas vetoriais da força já estão origem com origem. Então eu venho na extremidade do vetor azul, traço uma paralela ao vermelho, venho na extremidade do vermelho, traço uma paralela ao azul. O vetor soma é aquele que tem origem na origem dos dois e extremidade no vértice oposto do paralelogramo. Tudo bem? Olhe esse exemplo. Quando colocamos três cargas positivas nos vértices de um triângulo equilátero, elas se repelem entre si. Isso, quando a gente estudar eletricidade, a gente vai ver que duas cargas de mesmo sinal se repelem. Represente a força que a carga 1 faz em 3 e que a carga 2 faz em 3 e utilize o método do paralelogramo para traçar a força elétrica resultante que atua sobre Q3. Então vamos lá. Se Q1 repele Q3, na reta que une as duas, a gente vai ter a força que Q1 faz em Q3. Se Q2 repele Q3, na reta delas a gente vai ter a força de 2 faz em 3. Bom, eu já tenho as duas forças e olha que beleza, já estão com a origem juntas. Então o que a gente vai ter? Venho na extremidade da azul, traço uma paralela verde, venho na extremidade da verde, traço uma paralela azul e a gente tem aí o vetor resultante, que é a soma das duas forças. Belezinha? Próximo exercício. Aqui mais para fixação, não tem muito um problema para ser resolvido, só uma para ver se a gente mecaniza essa questão da soma pelo método do paralelogramo. Some e determine geometricamente os vetores x mais y e t mais u usando o método do paralelogramo. Observe, tanto x mais y quanto t mais u já estão com as origens unidas. Então o que eu vou fazer com x mais y? Venho aqui na extremidade de x, traço uma paralela y. Venho na extremidade de y, traço uma paralela x. Quem é o vetor resultante? É o vetor que tem origem na origem do primeiro
extremidade na extremidade do último. Esse é o vetor x mais y. E se eu quiser somar t mais u? Venho na extremidade de t, traço uma paralela a u, venho na extremidade de u, traço uma paralela a t. O vetor resultante tem origem na origem dos dois e extremidade na extremidade, no vértice oposto do paralelogramo. Para a gente acabar a nossa discussão sobre soma de vetores pelo método do paralelogramo, vamos fazer só esse último exemplo, que foi inclusive abordado na discussão sobre grandezas vetoriais. A velocidade do avião em relação a e a velocidade do vento de travessa que atinge o vento lateral estão representadas na figura. Determine geometricamente, pela regra do paralelogramo, a velocidade resultante do avião. Então o que a gente tem? A gente vem aqui, traça a velocidade do avião, mantendo seu módulo, direção e sentido. Traça a velocidade do vento que atua sobre o avião, mantendo o seu módulo, direção e sentido, porém, colocando a origem das duas grandezas, dos dois vetores juntos. Traça uma paralela à velocidade do vento, traça uma paralela à velocidade do avião. O vetor resultante tem origem na origem dos vetores e extremidade no vértice oposto do paralelogramo. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Bons estudos e até o próximo encontro.